Saudações de paz, caros amigos. Estamos aqui com mais um vídeo super especial, dessa vez com uma nova série Arqueologia Bíblica, Provas do Êxodo, né? Estaremos dispondo alguns vídeos, né, algumas temáticas em relação ao Êxodo bíblico, tá bom? E separei aqui hoje um estudo especial, mas antes, para você ainda que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Aperte o sininho, né, você que já é inscrito, e receba estudos diários da Bíblia Sagrada, tá bom? Quero repartir com vocês aqui essa apresentação, né, que é série Provas do Êxodo, tá bom? Estaremos dispondo vários estudos arqueológicos, né? A arqueologia sem dúvida, a parte teológica que eu mais gosto, né? As ciências que eu mais gosto, né? Tanto é pela minha parte, que é historiador, né? E também como teólogo, a área que eu trabalho, que é paleografia, línguas antigas. Então, série Provas do Êxodo, achados arqueológicos, pedestal de Berlim e a estela de Meneptah. Como eu achei que ia ficar um pouco grande, né? Hoje nós vamos falar somente do pedestal de Berlim, tá bom? E vamos falar aqui sobre o pedestal de Berlim e no próximo vídeo estaremos falando sobre a estela de Meneptah, tá bom? Preste muita atenção. Vamos lá. Introdução. Nesse estudo, apresentaremos dois exemplos diferentes da palavra, né? Aqui, da palavra Israel nos textos egípcios. É uma clara prova do nome Israel nos textos egípcios, tá bom? E apresentaremos aqui, deixa eu sair aqui um pouquinho, peraí, cadê? Isso. O artefato que traz o nome Israel no pedestal da estátua de Berlim, 1350 a.C., foi comprado por Ludwig Borchardt, por um comerciante chamado Nahman, em 1913 depois de Cristo, e permaneceu desconhecido no Museu de Berlim até Manfred Gorg publicar um artigo em 2001 depois de Cristo. Em 2010, Peter van der Ven e Christopher Chase e Manfred Gorg realizaram um estudo mais detalhado deste artefato. Em 2012, Peter van Ven conduziu outros estudos que incluíram varreduras, até mesmo fotos 3D desse material. No final, fica claro que a leitura correta do nome lá é Israel. Isso mesmo, Israel, no artefato do nome à direita. Esse fragmento data 1350 a 1213 antes de Cristo. Vou repetir a datação: 1350 a 1213. Então, muito antes da data convencional que algumas pessoas, no meio secular, historiadores, né, dizem a respeito desse tema, tá bom? Vamos lá. Então, aí a foto de Ludwig Borchardt, ele também ele foi um dos que encontraram o busto de Nefertari, né? Ele foi os que encontrou. Então, ele é um arqueólogo muito importante dentro dessa composição, né? Dentro dessa generalização de arqueólogos antigos, tá bom? Já a outra estela que iremos trabalhar no próximo vídeo, né? Israel, a estela de Meneptah, foi encontrada por Sir Flanders Petrie, né? Isso, no oeste de Tebas, em 1896 depois de Cristo. Então, 1896 depois de Cristo. A datação é aproximadamente 1205 antes de Cristo. E aqui você pode ver Williams Flanders Petrie, mais novo, né? E aquele um pouquinho mais
idoso, né? Na verdade, eu não posso expor uma foto de Williams Flanders Petri sem colocar, cadê? Não coloquei, ó, sem colocar a sua esposa, Hilda Petri, que também foi a maior, entendeu? Auxiliadora de Sir William Flanders Petri, tá bom? Ela, a sua esposa, foi a sua maior auxiliadora. Então, ela colaborou também para tudo. Mas a Estela de Meneptah nós iremos tratar em outro vídeo. Aqui é só a Estela de Berlim, por enquanto, tá bom, pessoal? Por enquanto é só a Estela de Berlim. Vamos lá? Ó. Vamos lá. Encontrar a palavra real para Israel na literatura egípcia, que data de 1200 a 1400 antes de Cristo, é algo realmente impressionante, né? Muitos escarnecedores da Bíblia não acreditam que Israel sequer existia até os séculos 7 e século 10 antes de Cristo. E completamente rejeitam o êxodo e tratam a conquista de Josué como um verdadeiro mito, né? Grande parte desses arqueólogos da atualidade, eles tomam os eventos do êxodo como um mito e esquecem a veracidade, né? Nós temos provas contundentes, nós temos o papiro de Pulver, e eu irei tratar ponto a ponto do papiro de Pulver. Nós temos a Estela de Solep, né, que foi achada no Sudão, que traz o nome Tachasu e Erru, né, que seria território dos semitas ou dos pastores estrangeiros de Yahu, né, Yahu no sentido não do nome Yahu, mas o tetagrama em si, tá bom? Do próprio tetagrama. Então, nós temos uma série, eu apresentarei esses aqui. Essa referência a Israel em 1205 a.C. prova que todos esses arqueólogos, né, e todos esses inimigos da fé estão errados. Isso mesmo. Por isso que você não vai ver, pessoal, as pessoas citando, né, esse material. Você não vai ver esse material. Eu vi uma live de um certo professor, não querendo depreciá-lo, mas falaram para ele a respeito do papiro de Pulver. Ele sequer sabia o que era o papiro de Pulver. Eu penso assim, se você quer desmitificar alguma coisa, você tem que conhecer, né? Então, é complicado, né? De fato, tão cegos e desonestos são alguns arqueólogos que se recusam, né, a acreditar que Israel existia naquele momento. Eles realmente foram forçados a inventar a ideia de que havia um grupo chamado Israel morando em Canaã, antes de Josué, e seu bando de viajantes se mudaram e adotaram um nome para si. Aqueles que negam que houve um êxodo argumentam que Israel, mencionado na Estela de Meneptah, é diferente do Israel da Bíblia. Olha, então, eles argumentam que existe outro Israel. Então, isso aqui é uma farsa. Tanto é que foi encontrado as tábuas da maldição, vou fazer um vídeo especial sobre isso, as tábuas da maldição, e lá tem o tetagrama sagrado, e a datação é muito antiga, né? E tem um outro problema. Sabe qual que é, pessoal? É que muitos arqueólogos estão correndo, querendo desmitificar, falando que é mentira. Os minimalistas estão correndo, por quê? Porque para eles tem que ser mentira, porque se for verdade, tudo que eles falaram vai cair por terra. Que Salomão é um mito, que Davi é um mito, que Moisés é um mito, que o Êxodo é um mito. Tudo isso vai cair por terra. Então, eles estão correndo na frente, dizendo, não,
tem que verificar mais, não sei o quê, porque sabe que isso vai destruir todos os seus argumentos falaciosos. Podemos datar esse evento para cerca de 1210 a.C. Ó, 1210 a.C. Isso significa que Israel já estava na terra, bem estabelecido. Em 1210, várias décadas antes de meados do século XII. Esta é uma forte evidência em apoio ao modelo que é exposto na Bíblia Sagrada. Então, é a Bíblia Sagrada sendo comprovada, né? Sendo comprovada pela arqueologia. Então, a arqueologia comprovando os relatos da Bíblia Sagrada. Isso é sensacional. Israel, conforme descrito nessa inscrição, é uma entidade, pelo menos equivalente a cidades-estados, né, como Asquelon, Gezer e a Noam, né? Mas o termo tem o determinante de quê? De povo, indicando que é uma entidade rural ou tribal. Ó, vou repetir. Por quê? Porque a escrita egípcia ela tem ideograma, fonética e determinante. O determinante vai determinar, vamos supor, o que determina uma cidade, o que determina um deus, tudo isso, que determina plural, dual, tudo tem essas classificações dentro da língua egípcia. Então, ali vai mostrar. Então, o determinante é de povo, entendeu? Indicando que é uma entidade rural ou tribal, não um estado com uma cidade como centro. Não é isso, entendeu? Então, nos escritos hieróglifos egípcios, determinantes são sinais indicando a categoria a qual uma entidade específica pertence. Se a campanha de Menepté, conforme essa inscrição for mapeada, o local mais provável para a Israel, referida aqui, está na região central da colina. Em outras palavras, o Israel descrito nessa inscrição é de natureza e extensão semelhante a Israel, como descrito no final de Josué ou no Cântico de Débora, no capítulo 5 de Juízes, tá bom? Note que a retórica arrogante da inscrição, longe de ficar sem semente, Israel deveria continuar na terra por muitos séculos, né? Nem Josué, nem Juízes mencionam um conflito com os egípcios. O livro de Josué, em grande parte, ficção, né? Algumas pessoas dizem isso. Então, aqui está a Estela de Berlim, né? Aqui tem as 3 partes, nós iremos desmistificar para vocês, mas, por enquanto, estamos fazendo uma pequena introdução. Menepté era filho de Ramsés II, que reinou como faraó, tá bom, pessoal? Em 1213 a 1203 a.C. E o que está escrito na Estela de Berlim é o seguinte: Israel é devastado, ponto. Sua semente não existe mais. Em 1205 a.C., Menepté, encomendou a criação da Estela de Israel, como é chamado, que contém a primeira referência nos registros egípcios da palavra Israel. Embora exista inúmeras referências aos hebreus, tanto Neteru, tanto Rabiru, Apiru, nas tabuletas de Armana, né, que também iremos tratar em assuntos posteriores, que datam de 1404 a 1341 a.C. Esta é a primeira referência propriamente dita e específica com o nome Israel, né? Porque lá não está Israel, lá está Rapiru, né? Em outras ocasiões, Chassu, Apiru, entendeu? Neteru, então sempre assim, tá bom? Aqui é propriamente Israel.
Torna-se claro que apenas uma data de 1406 a.C. para a conquista é possível, já que Israel é considerado uma nação em Canaã. Ela descarta firmemente a data final de 1250 a.C. para a conquista. Então, esses historiadores seculares que datam 1250 a.C. para a conquista, eles erram feio, dada a impossibilidade de alguém invadir Israel durante o tempo de Josué. Os Rabiru ou Apiru, né? Os termos Rabiru, né, e hebreu têm uma relação etimológica baseada no verbo semítico abaru, que se traduz como atravessar a fronteira. Tá? Acredito eu que seja algo relacionado aos descendentes, né? Sem as fachadas, Salá, Eber. Eber significa atravessar, talvez uma imposição, né? Profética relacionada a Abraão, que atravessou o rio Eufrates. Entendeu? A relação entre Rabiru e o Egito é vista nas cartas de Armana, da época dos faraós Amenhotep III, né? Que data 1390 a 1352 a.C., e Akenaton, 1352 a 1316 a.C. Lá, eles são apresentados como atacantes hostis das cidades dominadas pelo faraó. Além disso, e graças às cartas de Camille Elos, sabemos da deportação de um grande número de Rabiru de Damasco para a Núbia pelo faraó Akenaton, possivelmente como resultado desses conflitos. Aqui você tem uma foto, ó, a caravana dos nômades estrangeiros, túmulos de Beni Hassan, cerca de 1850 a.C. Então, aqui você vê a diferença entre um povo e outro, tá? Aqui você vê, ó, os egípcios, até a cor da pele, são diferenciados, né, da cor dos hebreus. Você note que os hebreus aqui, né, ou Chassu, Rabiru, tem barba e os egípcios não, né? A forma até de cabelo arredondada, tudo isso é importante a você analisar, porque os próximos vídeos nós apresentaremos todo esse conjunto de características que é importante para a identificação, entendeu? Para você que está querendo entrar nesse ramo, né, da arqueologia, pelo menos para conhecer, você tem que ser um bom observador, tá bom? Então, observe tudo, ok? Cidades e estados. Aí nós temos o texto de Juízes 5, versículo 19. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã. Ó, reis de Canaã. Em Taanac, junto às águas de Meguido, não tomaram ganho de prata. O termo terra de Canaã tem a mesma proposta linguística de país de Canaã, em algumas traduções. E isso aqui aflora, né, aquilo que nós estamos construindo dentro desse contexto, né, de cidades e estados. Então, Gênesis 13, 12, Êxodo 6, 4 e Números 13, 2, 17 vão trazer essa mesma temática, tá bom? Aqui eu tenho o nome Apiru, né? Eu tenho aqui o nome Apiru e eu fiz uma descrição para você, tá? Aqui é a forma que ele aparece nos textos hieróglifos, tá? Nos textos egípcios, tá? Então, aqui nós temos essas três linhas aqui verticais, tá bom? É um determinante de pluralidade. Então, isso aqui determina plural, tá bom, pessoal? Toda vez que você vê esse símbolo aqui em egípcio antigo, vai indicar pluralidade, tá bom? Esse homenzinho aqui é o determinante de homem, né?
Ele pode ser um pronome na primeira pessoa, né? Eu, né? Ou um pronome possessivo também, meu, tá bom? Mas é um determinativo, tá? Por vezes, ele não vai ser, como é que eu vou dizer? Você não vai fazer a transliteração desse determinativo, tá bom? Logo depois, nós temos aqui a codorninha, né, que representa a fonética do W, tá bom? Ou simplesmente U, tá bom? U. E aqui nós temos a fonética, que seria o apóstrofo, né, que é um ideograma de braço ou mão, tá? Braço ou mão, entendeu? E aqui, essa caixinha aqui, que é a fonética para P, entendeu? Fonética para P, entendeu? E a boquinha aqui, que é o R, tá bom? Então, você tem rapiru, né? MDC é uma convenção egípcia, né? E lá que determina a fonética, tá? E nessa convenção foi determinado que entre as consoantes é bom colocar a letra E ou a letra A. Aqui, esse sinal aspirado, você já pode colocar A, entendeu? A, Peru, né? A Peru, né? Que a gente modificou mais ou menos para Apiru, né? Mas é Aperu. Mas o certo não é nenhum nem outro, né? Seria Apiro, né? Então, Aperu ou Aparu, né? Mas a gente traduz como Apiru. Tá bom, pessoal? Então, esse é o nome dos semitas nos tempos antigos, tá bom? Essa é a canjinha para você aprender um pouquinho do egípcio antigo. Aqui nós temos a estela de Berlim, tá? Nós temos aqui a primeira parte, ela está intacta, a do meio também. Somente essa parte de Israel, ela contém uma deflagração, né? Ela está um pouquinho desgastada, tá bom? Mas dá para reconstruir ainda tudo isso através de exames e estudos mais aprofundados, tá bom? O pedestal da estátua de Israel em Berlim. Descoberta do tablet nas gavetas do armazenamento do museu. O relevo topográfico, objeto deste artigo, é encontrado em uma laje de granito cinza, medindo 46 centímetros de altura e 39,5 centímetros de largura. Todo artefato encontrado, ele recebe um número, né? Esse número para identificá-lo mais rápido. Então, em Berlim, o número desse artefato é 21687. 21687, bom? Então, quando você vê aqui número 21687, se tratando da estela ou do pedestal de Berlim. De acordo com as notas do arquivo do Museu Egípcio, o fragmento provavelmente parte de um pedestal de estátua, foi adquirido em 1913, como nós falamos, por Ludwig Borchardt, e um comerciante, não um comerciante, uma pessoa que vendia artefatos, né, isso é comum na região do Oriente Médio, né, chamado Nahman, juntamente com vários outros objetos. Um deles é um artefato adicional do pedestal, do mesmo tamanho, 50 por 38 centímetros, também feito de granito. Bom? Embora a sua apresentação de prisioneiros e anéis de identificação não seja exatamente a mesma do 21687, seu tamanho e layout geral, sugerem que ele poderia ter uma proveniência semelhante. Então, poderiam vir do mesmo local ou ser alguma coisa relacionada entre si. O estado atual de preservação contém 3 anéis, né? Quando eu falo anéis, eu falo isso aqui, ó, tá bom? Isso aqui é chamado de anéis, tá bom? 3 anéis, né? De nome sobreposto aos prisioneiros asiáticos ocidentais.
tem 3 anéis de nomes sobrepostos em 2 prisioneiros asiáticos ocidentais, exterior esquerdo e direito, né? E um prisioneiro núbio no centro. Aqui, deixa eu sair daqui para você ver melhor. Ó. Em 2010, Peter van der Veen determinou que a leitura correta do lado quebrado da laje não é Israel, né? Essa parte aqui, tá bom? Em 2001, Manfred Gore publicou uma nova leitura de um anel de nome fragmentário em um relevo de pedestal topográfico no Museu de Berlim. Embora a inscrição tenha sido, né, listada anteriormente em estudo topográfico, a leitura do anel do terceiro nome fragmentário, Gog sugeriu a leitura do nome quebrado como uma forma arcaica para Israel e argumentou que ele poderia ter sido copiado durante a 19ª dinastia de uma lista superior. Então, aqui você tem, ó, a primeira forma, tá bom? Primeira forma, a segunda forma e a terceira forma quebrada. Note que essa parte preta aqui é a parte que restou desse fragmento. Então, a partir dessa parte preta é que fora reconstruído através de desenho, como forma aqui embaixo, ou através de 3D pelo computador, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, essa reconstrução é inegável, tá bom? É inegável. Como sua publicação era em alemão, sua proposta até agora não estava disponível. 2 estudiosos, Brian Wood e James Hofmeier, discutiram brevemente a proposta de Gorg. Enquanto Wood a acolheu, né, Wood aceitou, a última a rejeitou por motivos linguísticos. Os presentes autores republicam o fragmento do artefato, aqui inclui novas evidências que parecem apoiar a leitura original de Gorg, Israel em Canaã, muito antes do faraó Meneptah, né? A sequência topográfica do nome Ia-Sir-Il, no pedestal de Berlim, ocorre junto com Asquelon e Canaã, e, portanto, se assemelha aos nomes topográficos listados nas proximidades de Israel, na estela de Israel. Ou seja, pá, Canaã, Asquelon, Gezer, Enoam e Israel. A proximidade dos nomes nos 2 documentos parece sugerir que os 2 textos estão relacionados de alguma forma e que ambos parecem datar, ou podem datar, da 19ª dinastia. Gorg provisoriamente sugeriu o reinado de Ramsés II para alívio de Berlim, né, para a estela de Berlim, e que sua proximidade geográfica sugere a identificação com a mesma entidade topográfica no centro da Palestina. Por que outro nome na mesma região geral seria tão impressionante como aquele do Israel bíblico? De fato, não é possível linguisticamente, né? Nome é atestado em qualquer um dos textos existentes. Então, Israel continua sendo o candidato mais lógico para essa formação, né? Então, Ia-Ser-Il, com certeza é uma menção a Israel. Datar o pedestal da estátua de Berlim em Israel, né, cujo número é 21687, provavelmente a datação é 1350 a 1213 a.C. O relevo de Berlim foi datado desde Amenhotep II, 1400 a.C., ou Amenhotep III, 1360 a.C., até Ramsés II, 1213 a.C. Como sabemos que o êxodo ocorreu em 1446 a.C., né?
Nós temos esse entendimento que o êxodo ocorreu no ano 1446 antes de Cristo. E a conquista começou em 1406 antes de Cristo. Parece improvável que o Egito reconheça Israel mais cedo do que após a morte de Josué em 1358 a.C. Definiríamos a data mais antiga possível para o artefato de Israel em Berlim em 1350 a.C. e a data mais jovem para Ramsés II. Estudiosos tendem a ver o alívio de Berlim como a datação do 14º século, o que favoreceria uma data de 1350 a 1300 antes de Cristo. Então, pessoal, pelo que vocês estão vendo, tudo apoia a base bíblica para o relato e a datação do Êxodo. Como afirmado acima, né, atribuímos provisoriamente o relevo do pedestal de Berlim ao reinado de Ramsés II. Embora a referência a Israel em associação com Asquelon e Canaã recorde a referência do reinado de Meremptah, uma data, né, de Ramside. Não é de forma alguma certa. Gorg originalmente atribuiu o bloco ao reinado de Amenhotep II, devido às representações arcaicas dos nomes Asquelon, aqui ó, Asquelon, Canaã aqui no meio, tá vendo? Já Gibeon preferiu uma data durante o reinado de Amenhotep III, que foi tentativamente aceito por Shemuel Ahituv. Uma data posterior a Ramsés II, por exemplo, durante os reinados Merepté ou Ramsés III, parece improvável, no entanto, como sugerido pelas representações curtas, ou seja, praticamente vazias de escritos de grupo, e pela forma anterior do elemento teofórico el. Em consequência disso, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Como as demais línguas semitas, em ugarítico, também o substantivo comum ou apelativo usado para designar Deus é ele ou il. Nosso conhecimento sobre o uso do apelativo divino, ele, no semítico norte-ocidental, já estava documentado nos textos amorreus, representado por Ilu, Ilá. Em ugarítico, a palavra para dizer Deus é ele, né? Com o seu plural, o singular também, nome próprio de um Deus pessoal, ele. Aqui você tem as ramificações, mas eu vou ler aqui, lendo você vai entender melhor. Em todas as línguas semitas, a palavra para designar Deus é o radical né? Apóstrofo e o lomed. Ilu em acádio, né? Seria Ilu. Ilu seria essa representação aqui, tá bom? Em acadiano. Em acadiano. El em hebraico, ele, né? Ilá em árabe, e etc. Na escrita sumeriana, o ideograma em formato de uma estrela, que é esse aqui, significa Deus. O ideograma, né, é empregado para denotar o nome sumério An ou Ilu, que tem dois significados na escrita suméria, tanto céu como Deus, né? Tanto céu como Deus. Então, quando você vê esse determinativo, tá? Em sumeriano, esse aqui você vai ver em acadiano. Por isso que eu falo que é diferente, tá, pessoal? Ugarítico, sumério, acadiano, é tudo diferente entre si. Outro ideograma sumeriano que está ligado ao assunto proposto é Itu, que é esse aqui, ó, que significa sol, chamado também sumério de Babar, em acádio de Ilu ou Shemesh. Ambos significam Deus Sol. Mas sempre quando você for ver o nome de algum Deus, né,
sempre vai ter o nome, né? E no final vai ter esse determinativo de lu, tá bom? Ou esse determinativo aqui. Então, esse ou esse. Em acadiano vai ter esse, e nos escritos em sumério vai ter esse, tá bom? Aqui você tem as vogais, tá bom? Vogal para El em ugarítico, e aqui em proto-sinaítico, e aqui já em tardio fenício ou paleo-hebraico. O que nós dissemos desses arqueólogos? Né? Esses desviam claramente das versões mais longas durante o final das dinastias 19 e 20. Né? O relevo da estátua de Berlim, Israel, como a estela de Merepté, Israel, cria enormes problemas para os arqueólogos que rejeitam o êxodo e dizem que é um mito. Por quê? É de se esperar que muitos estudiosos achem difícil aceitar que o nome Yasser-Il, ou Yasser-Il, no relevo do pedestal de Belém, possa se referir ao Israel bíblico em Canaã antes do reinado de Merepté. De fato, é preciso fazer a pergunta se é possível que Israel bíblico tenha chegado a Canaã durante a dinastia de meados do século XVIII ou segundo período intermediário, ainda mais antigo. A maioria dos estudiosos hoje, independentemente de aceitarem as tradições bíblicas do êxodo e da conquista como históricas, sugerem que a etnogênese das tribos de Israel ocorreu antes do final da Idade do Bronze ou do início da Idade do Ferro. Vários estudiosos, no entanto, questionaram essa visão, argumentando que Israel poderia estar em Canaã bem antes de 1200 a.C. Em 2012, Peter van der Veen realizou varreduras a laser 3D adicionais que confirmaram que a leitura correta do nome do anel era o quê? Israel, conforme você vê aqui, entendeu? Somente aqui no canal do professor Leonardo Andrade. Olha só, quebras semelhantes também pode ser vista na faixa dos hieroglifos acima de 3 prisioneiros. A característica do tipo de garra, então aqui, ó, tipo de garra, vagamente visível no canto inferior direito da palheta com flores, aqui, ó. Também podia agora ser reconhecida com mais facilidade. Sua superficialidade pode ser devida ao fato de que a superfície está muito desgastada nessa área. Então, aqui, ó, pessoal, aqui, ó, tá vendo? Reconstruir o terceiro anel da mão direita da laje, né? Peter van der Veen usou o abutre claramente visível no fundo do anel do meio da laje do número 21688 e copiou, que é o primeiro aqui, ó. Seria esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Copiou. Ele, então, pegou e usou como modelo para seu novo desenho. Criamos nossos próprios desenhos, seguindo o exemplo de Peter van der Veen, como visto abaixo. Há um recuo onde o bico e a garra de pé entrariam na laje do 21687, que é a Estela de Berlim, e o pássaro corresponde exatamente à nossa proposta. Aqui está a placa do Alívio de Berlim, número 21688, a partir do qual o abutre foi copiado. Essa parte aqui, tá bom? Aí foi inserida aqui, ó, o abutre, ó, aqui, pessoal, tá vendo? Olha só, perfeito. Por quê? Porque nós já temos um princípio das garras e do bico, tá bom? Então, aqui, ó, Askelon. Professor Leonardo, na última vez você me ensinou que isso aqui era um I, sim, escalão, sim, mas por que esse I você é igual Amenhotep? Está escrito Imenhotep, mas você lê Amenhotep, tá bom? Ele vai ter essa fonética, tá bom? Então, Askelon, aqui vai ser Canaã,
e aqui vai ser Israel. Conclusão. Apesar de todas as perguntas restantes, a leitura, né? Yasar-il, né? Yasari, Yasar-el, né? Israel, ainda parece a reconstrução mais conclusiva, de longe do que pode ser visto no alívio, né? Observe como ficaria essa reconstrução que nós falamos. Então, você pega o abutre aqui, ó, tá vendo? Aí você inverte ele, tá bom? E coloca lá, ó, aqui, ó. Aí você vai reconstruindo, ó. Olha como é que fica. Tá vendo? Yasar-ir, Israel. Tá vendo, pessoal? Preste atenção nessa reconstrução. O trabalho arqueológico não é um trabalho fácil, né? Não é aquele trabalho que você vê na televisão ali. Existem vários campos da arqueologia, né? Pessoas que trabalham ali resgatando artefatos, né? Essa área aqui é uma área que eu trabalho também, que é a área da paleografia, reconstruir línguas antigas e decifrá-las, tá bom? Observe como ficaria, tá bom? De novo, ó. Aqui, reconstrução 3D, e aqui é o desenho do material encontrado. Tá bom, pessoal? Tá? Esse tipo de desenho eu também faço, tá? Só que agora eu estou meio atrofiado, né? Mas antigamente eu desenhava até rosto, né? Realismo, né? Mas agora nós paramos. Meu filho que está dando sequência aos desenhos. Aí surgiu uma suspeita de fraude. Por quê? Porque algumas pessoas falaram que por que o abutre e não a coruja, que seria a letra M, e mudaria totalmente o que nós estamos falando. Não, levantaram alguns, né, estudiosos. Não, ali é uma coruja. Pessoal, é impossível ser coruja. Olha só o bico aqui, ó. Aqui, ó, o bico. Aqui, ó, a garra embaixo. É impossível. Então, não tem como ser uma coruja, tá bom? É verdadeiramente um abutre. Entendeu? Então, não tem como, pessoal, não tem como fugir disso aí. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado e no próximo vídeo nós trataremos de falar a respeito sobre a estela de Meneptah III, né? Israel ali encontrado nessa estela, né? Será um assunto bem interessante também. Espero que você tenha gostado, tá bom? Leritra outro. Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você possa aprender mais e mais, tá bom? Um abraço a todos, Deus vos abençoe.